Queridos amigos, que Deus nos abençoe. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura, que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgueis ver o mal, a sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por meio de caprichos a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, que seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de si. Se percutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornaria de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueça os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e se assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretasse a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando o nosso benfeitor amigo que possa nos esclarecer, envolvendo os nossos pensamentos nesta hora em que tantos estão perdendo seus entes queridos, para que eles possam receber o ósculo do amor do Cristo em si, ampliando o seu olhar, a sua visão em relação à imortalidade. Mestre Jesus, que o Senhor seja para todos nós esse bálsamo sublime a nos fortalecer na fé, na coragem e na esperança. Que nós todos juntos possamos receber a bênção do amparo dos nossos benfeitores amigos e sintamos agraciados pelas vibrações de paz e de amor durante este momento do Evangelho. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Falando das mortes, perdas de pessoas amadas, das mortes prematuras. É muito importante que a gente saiba que todos nós que aqui estamos reencarnados, estamos sob um plano divino, plano de amor, cujas oportunidades que a reencarnação nos possibilita, permite que o espírito venha cumprir aquilo que realmente ele deseja e ele programou a vir realizar. Nós ainda, por nossa ignorância, por nossa condição ainda espiritual, bem ainda infantil diante da evolução, nós muitas vezes achamos que os filhos são nossos. E os filhos não são nossos. Nós oferecemos um invólucro material e com isso nós nos fortalecemos pelos laços dos sentimentos que a própria lei divina nos permite, pela lei do amor, por meio das injunções que as leis nos permitem, que nós possamos voltarmos a caminhar juntos. Mas isso não quer dizer que nós somos donos dos nossos filhos. Ninguém é dono de ninguém. Nós estamos no mundo para vivenciarmos experiências mais valiosas,
mas nós temos que entender que essas experiências são compatíveis com a necessidade de cada um de nós. Então, se nós temos, por exemplo, um jovem muito ativo e com 20 e poucos anos ele teve um acidente ou ele teve uma doença, alguma coisa que ele desencarnou, nós lamentamos, choramos, e as mães, especialmente, no fundo do coração, elas perguntam, mas por quê? Tão jovem, tinha um futuro pela frente, e muitas vezes chorando, todos nós, né, que somos mães, ainda com um olhar de possessivo, de que os meus filhos, nós às vezes perguntamos, por que para mim, meu Deus? Por que eu perdendo esse filho tão querido, enquanto eu tenho um ente querido também, que já está aí com uma idade avançada e que está sofrendo, ele não vai voltar tão cedo para o mundo espiritual. Amigos, esse é um olhar tão pequeno. Nós, cada um, reencarnamos na Terra para cumprir um tempo de acordo com as nossas necessidades. Se você teve um filho e ele desencarnou na adolescência, na juventude ou na infância, veja quanto você foi agraciada com a chegada desse espírito. O que ele te trouxe? Quantas crianças chegam com tantas dificuldades físicas, permanecem aí meses na UTI, muitas vezes retirando dos pais o direito de colocá-los no braço, de amamentar, de ver o seu desenvolvimento, e essas mães dedicadas, esses pais, vão diuturnamente na UTI para ver os seus filhos. E eu pergunto, que dia que esta mãe pediu a Deus que levasse essa criança? Tenho certeza que nenhuma faz isso, porque nós temos que lutar pelo tempo que temos aqui na Terra, seja por horas, mas é extremamente importante para o espírito nascer, voltar ao corpo. E quantas vezes nós, ao receber as crianças que saem da UTI com cheias de dificuldades ainda, são embaladas pelo carinho, pela fé, pela esperança, pelo calor dos seus pais, e às vezes permanece ainda muitos anos conosco, em situações, às vezes, bem delicadas, devido à sua deficiência física ou de outras deficiências, mas quanto bem esta criança nos promove. Ela faz a gente desenvolver a paciência, nos desenvolve um sentimento de muito mais forte, de amor. Nós amamos este espírito, não queremos que ele vá embora, mesmo que ele seja como a ave, que não tem aquela plumagem para alçar o seu voo, mas nós queremos que ele fique conosco. E esse querer que ele fique conosco demonstra também um sentimento de egoísmo, que a gente quer que aquele espírito fique ali, que ele não vá embora. E se ele programou estar conosco até 8 anos de idade? Essa programação, ela é divina, ela não depende de nós. Quando nós fomos orientados que nós iríamos receber este espírito, nós sabíamos que seria por pouco tempo. Por isso que tem muitas mães que têm até intuição, pressentimento de que os filhos ficarão pouco tempo com ela. Isso tudo é uma dádiva. É por isso que chama a atenção para os pais, para a família, quanto precisamos amar, ensinar, educar, para que esses espíritos possam aproveitar o máximo do tempo que é aqui na Terra, para que eles, ao voltarem para o mundo espiritual, eles tenham cumprido o seu papel. Se é doente ou não, se vem cheio de saúde e alegria, tudo isso são manifestações fortes que envolvem os sentimentos, que envolvem os laços pretéritos, que de alguma forma nós somos convidados a transformar os nossos sentimentos. Imagine você, querido irmão, que recebe uma criança e que você, ao olhar para ela, você pode sentir até algumas situações que às vezes você não entende, mas você a beija, você abraça, você cuida, você traz aconchego no seu coração. E se aquele espírito é um grande inimigo seu do passado, que veio só para isso, para sensibilizar
o seu sentimento, para que através do esquecimento do passado, ele pudesse também reconstruir o campo vibratório da memória. Olha que bênção que é a permanência desse espírito conosco. E nós temos também as mortes de pessoas, as perdas, né, de pessoas amadas. Nós sabemos quanto é difícil não só perdermos os filhos, mas perder um esposo, muitas vezes um companheiro dedicado, um pai amigo, né? E como é difícil a gente perder um pai, uma mãe, um irmão, porque criamos vínculos tão fortes, e esses vínculos, eles não foram criados só nessa reencarnação. Nós precisamos entender que todos nós já voltamos para reencarnar com esses irmãos outras vezes. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 346, Kardec faz a seguinte pergunta: qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? A imperfeição da matéria são as causas mais frequentes dessas mortes. Para um espírito, que utilidade pode ter a sua encarnação no corpo que morre poucos dias depois de nascer? O ser não tem consciência plena da sua existência. A importância da morte é quase nula. Como dissemos na maioria das vezes, é uma prova para os pais. Na pergunta 348, Kardec faz: o espírito sabe antecipadamente que o corpo por ele escolhido não tem chances de vida? Às vezes sabe, mas se o escolheu por esse motivo, é porque está recuando diante da prova. Então, quando uma encarnação falha para o espírito, por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Então, nós todos estamos sob um planejamento. E uma morte, às vezes, que a criança fica horas conosco, nós temos aquela expectativa, arrumamos tudo para receber este espírito, arrumamos tudo que é material, mas não arrumamos nossa casa mental para receber um filho com dificuldades, para que nós possamos perdê-lo poucas horas depois. E o espírito assume, aceita uma reencarnação assim, muitas vezes, ele não toma nem consciência, porque o ato da reencarnação ele inicia quando há a composição da concepção, os laços vitais, os laços perispirituais se ligam a esse germe. E nós vamos ver, então, que ele nem tomou consciência do ato do nascimento, mas ele serviu para tocar, é uma prova para os pais. Muitas vezes esses pais, distantes de Deus, olhando só para o campo material, olhando só para as suas facilidades, quer receber o filho como um príncipe. Nunca recebe o filho como um espírito que vem para cumprir com a sua programação reencarnatória. Hoje nós estamos vivendo um momento muito especial, porque isso é o olhar do materialismo. Nós nunca preparamos para receber um filho. Nunca estamos preparados para receber um espírito que vem com as suas limitações. E quando nós os perdemos, nós choramos, nós lamentamos. Mas a perda, a lamentação, ela é perda física, porque nós não perdemos os filhos. Eles continuam conosco, eles continuam próximos de nós. E quando perdemos, às vezes, as mães ficam chorando, lamentando, nós, às vezes, aprisionamos aquele espírito. E me lembro sempre que quando as mães perdiam seus filhos, chegavam a Uberaba em busca de Chico Xavier, ele sempre aconselhava que elas fossem fazer a caridade junto a outras crianças. Isso foi assim tão forte, a abertura dessa rede aí de casinhas, de Casa do Pão, foi justamente esse estímulo que Chico Xavier deu para aquela mãe que o procurou. Meus irmãos, é muito importante que a gente saiba
que esses espíritos, eles estão juntos, entrelaçados ainda aos nossos sentimentos. E Kardec nos mostra aqui que é muito preferível uma morte mais cedo, uma encarnação com 20 anos e que esses espíritos completam o seu papel, do que ver tantas mães hoje chorando pelos filhos que voltaram para os vícios, que abandonaram o seu lar, por tantas situações, e que nós estamos com ele, mas eles estão perdidos, eles estão longe de nós. Então, Kardec nos fala, não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Então, muitos falam que isso é uma desgraça, mas Kardec nos mostra que isso é sempre uma visão estreita e incapaz de elevar acima da matéria. Nós não somos do mundo, aqui viemos para fins e para propósitos sublimes que somos todos convidados a desenvolver. Às vezes um espírito, né, que estava aqui reencarnado e que ele teve tantos excessos, perdeu a oportunidade, talvez faltasse pouco tempo para a sua desencarnação, mas ele abusou tanto, desgastou tantas as suas energias, ele volta para o mundo espiritual por meio do desencarne, e depois terá que voltar para cumprir só aquele pedacinho de tempo que ele jogou fora. Então, quem que ajudou ele a jogar fora? Aqueles que estiveram com ele nas bebidas, nas noites de orgias, e naquela situação. A lei de causa e efeito, ela não é uma lei de talião, ela é uma lei que nos oportuniza novamente estar com esses espíritos para que nós possamos educá-los, amá-los, e eles também poderão nos auxiliar. Então, aqui Allan Kardec nos diz assim, mães, sabei que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto, seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores, desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Nós que compreendemos a vida espiritual, precisamos compreender também que estes espíritos, muitas vezes, pulsam os seus corações junto aos nossos. E isso é uma bênção. E quando nós também perdemos os nossos entes queridos, eu sei que quanto é difícil, né, a gente sentir naquele momento da perda a orfandade. Parece que existe um vazio no coração. Todos nós que já perdemos um ente querido, especialmente um pai e uma mãe, é como se abrisse um vazio dentro de nós. Parece que perdemos a referência, mas nós não perdemos a companhia deste espírito. E nos cabe, então, orar e sentirmos felizes, porque eles cumpriram com o nosso papel. Isso nos mostra que é muito importante também que a gente explique isso para os nossos filhos, para que nós possamos compreender e auxiliá-los que nós não estamos aqui para ficarmos eternamente na Terra. Não, todos nós estamos aqui cumprindo um papel. E aquele que se encontra numa idade avançada, com a lucidez, com a presença, com o amor, com a vibração, isso nos enriquece, nos abastece. E aqueles outros que estão também com idade avançada, que perderam a memória, que estão na senilidade, com outras situações de Alzheimer, mas eles são os nossos entes queridos. Eles podem não lembrar quem somos nós, mas nós sabemos quem são eles, merecedores de todo o nosso amparo, merecedor de toda a nossa gratidão, de toda a nossa vibração. Portanto, vejo que nós precisamos aprender a amar, sem ligarmos às posses e à propriedade. Nós somos filhos de Deus e todos nós voltaremos à casa do Pai. E aí tomaremos consciência de tudo aquilo que fizemos, daquilo que sentimos e das oportunidades que recebemos. E a maior alegria, com certeza, é voltar
e reencontrar com esses espíritos que de alguma forma contribuíram com o nosso crescimento. São eles pontes que nos ligam a Deus. E assim é que nós desejamos a todos minorar as suas dores, lembrando-lhes que ninguém está desamparado. A morada do Pai está sob a administração divina de grandes benfeitores. Tenha confiança que ninguém está desamparado. Assim, oramos em favor de todos aqueles que retornaram ao mundo espiritual e para aqueles que têm o coração doído pelas separações. Que eles possam receber nessa manhã as nossas vibrações de amor, para que possam tomar consciência do seu novo estado espiritual. Tenham certeza que tudo está sob a organização divina. E nós que aqui ficamos na terra, com o vazio do coração, preenchamos este vazio com o bem, amando aqueles que nós conhecemos, aqueles que estão à nossa volta, estendendo as mãos para a tolerância, para a caridade moral, para aquelas oportunidades tão ricas que estão dentro do nosso lar. Façamos da nossa parte para que possamos também contribuir com o bem-estar dos nossos irmãos. Que Jesus abençoe a todos nós e que nossa Mãe Maria Santíssima nos agasalhe com seu manto de luz e de amor. Pedimos à equipe generosa dos Espíritos amigos de Jesus que possam fluidificar as nossas águas. E que essa energia seja para todos nós um medicamento restaurador. E que o passe seja o amparo divino que tanto necessitamos. Obrigado, irmãos, por esta manhã. Que Deus nos sustente e nos ampare. Eleve o seu pensamento todas as vezes que você sentir o vazio no coração. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, mas sinta-se agasalhado por Ele.